Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de comunicação e marketing digital, né? Aqui que a gente está estudando um pouco sobre como criar as campanhas e, enfim, todas as funções que essa ferramenta disponibiliza, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da estrutura de campanha de pesquisa no Google Ads, com foco na parte das palavras-chave, né? No caso de frases e exatas. Então essa é uma parte essencial para quem quer começar a anunciar de forma estratégica, né? Bom, Uma pesquisa de uma campanha de pesquisa, ela é aquele anúncio que aparece quando o usuário faz uma pesquisa no Google, certo? Então, o que define, né, essa aparição são as palavras-chave que você escolhe. E, e o mais importante é que ela é baseada na intenção do usuário. Então, se ele procura algo específico, e você configurou essa palavra de essa palavra-chave, o seu anúncio ele pode aparecer no momento certo para essa pessoa. Então, esse que é o grande poder da campanha de pesquisa, né? E então, agora a gente precisa entender os tipos de correspondência, né? Então, o que acontece? A gente possui três tipos de correspondência de palavra-chave, que são a parte de ampla, frase e exata. Temos a ampla que ela atinge muitas variações, mas com um pouco controle. Então, às vezes esse tipo de palavra-chave que você vai colocar na tua campanha é que mais gasta dinheiro, né? Porque é que mais chega para termos de pesquisas diferentes. Temos a de frase, que ela é um equilíbrio entre o alcance e a relevância. Então, é mais um meio termo entre as duas. E por fim temos a exata, né? Que ela é super precisa, mais restrita. Então, ou seja, eu dei uns exemplos ali na questão do curso de inglês. No caso ampla, se a pessoa pesquisa curso de inglês, pode aparecer aulas de inglês, escolas de inglês online, enfim, esses termos de pesquisa diferenciados, mas que tem a ver, né? E a exata, ela vem ser exatamente a palavra-chave que a pessoa pesquisou no Google. Então essa é a grande diferença. Basicamente aqui tem um gráfico, né, que eu coloquei que é a questão do alcance versus controle, né? Então a ampla ela tem mais alcance e a exata ela tem mais controle. Bom, aqui tem um exemplo simples, né, que é se eu uso a palavra-chave de frase como curso de inglês, o anúncio ele pode aparecer em buscas como curso de inglês online ou curso de inglês barato. Já se eu uso a palavra-chave exata, né, como curso de inglês que eu tinha comentado, é exatamente isso que acontece, aparece a palavra exata. Aqui, ó, eu separei outros slides para vocês, então quem quiser acompanhar tá aqui. Bom, pessoal, eu também queria apresentar para vocês outra questão que é importante e o como você vai saber se uma palavra-chave é boa ou não é usando o planejador de palavras-chave, né? Então, eu vou acessar aqui o nosso planejador de palavras-chave, que está aqui no Google, na conta do Google da comunicação e marketing que eu acabei criando. Então, para acessar essa ferramenta, a gente precisa vir aqui em ferramentas, no menu lateral, planejamento e planejador de palavras-chave. Então, aqui a gente vai inserir alguns termos que são relacionados ao seu negócio, né? E o que a gente vai fazer é a questão de avaliar o volume de busca e concorrência, né? Então, a gente acaba clicando aqui em descobrir novas palavras-chave. Por exemplo, se a gente for pesquisar marketing digital, ele vai selecionar essa palavra e quando a gente pesquisa, nós temos toda uma tabela aqui que a gente consegue identificar é, índices. Então, por exemplo, concorrência, questão da concorrência, ele informa aqui pra gente mudanças, média de pesquisa mensais. Claro que dentro dessas colunas a gente consegue editar elas e colocar as que mais, os atributos que mais a gente se encaixaria para o nosso negócio. Então, até aqui
Ele nos dá umas sugestões, né? Do que a gente poderia pesquisar e que tem a ver com esse assunto. Se fosse pesquisar comunicação institucional, por exemplo, a gente já teria uma noção se as pessoas pesquisam realmente esse termo. Então, dá para ver que é uma média boa essa palavra-chave. Então, é bem intuitivo, bem fácil de se usar. Só recapitulando, então, quando vocês forem abrir a conta de vocês, aqui vai aparecer a visão geral, né? Só lembra, ferramentas, parte de planejamento, planejador de palavras-chave. Para descobrir, a gente clica nesse lugar e começa a fazer nossas buscas, né? Então, eu deixei aqui no slide para vocês acessarem. E a questão aqui das palavras-chave, né? Então, quando nós temos as nossas palavras-chave em mãos, é hora de criar a campanha, né? Então, primeiro a gente define o tipo de campanha, que no caso seria a campanha de pesquisa. Depois a gente organiza a questão dos grupos de anúncios. Então, cada um com um tema específico. Até dei um exemplo aqui, né? Curso de inglês, esse seria um grupo de anúncio. Curso de espanhol seria outro. E o curso de francês seria outro grupo de anúncios. Então, dentro de uma campanha teriam 3 grupos de anúncios. E dentro desses 3 grupos de anúncios teriam 3 assuntos diferentes, né? E, e dentro de cada grupo de anúncio a gente inseriria as palavras de frase exatas e correspondentes. Então essa é uma organização que vai dar clareza e performance para a campanha de vocês, tá, pessoal? Bom, questão da organização, né? Uma prática é separar os grupos por tema ou produto. Isso é o mais inteligente a se fazer para alcançar um resultado mais estável durante suas campanhas. Então, o que eu ia recomendar para vocês é usar as palavras de frase para explorar novas possibilidades, mas sempre de forma controlada. E usar as palavras-chave exatas para quando quiser focar em conversões diretas. Assim você consegue criar um equilíbrio entre, entre descoberta e precisão, sabe? É uma forma mais inteligente de se usar essas palavras-chave. Então aqui é um exemplo, né, que eu acabei colocando sobre questão de linguagem, então línguas. Então seria, por exemplo, a campanha seria o curso de inglês. Dentro dela temos as palavras-chave e também temos o curso de espanhol, né? Cada um com as, as suas palavras organizadas, estruturadas. Aqui seria uma estimativa, né? A gente consegue dentro do Google Ads, quando nossa campanha já está ativa, tem as colunas que elas informam qual é o nosso custo por clique, quantas buscas as pessoas estão fazendo dessa palavra-chave específica. Então, isso aqui seria uma estimativa, né, um CPC médio para vocês já terem uma noção, né, se forem trabalhar de repente com esse tema. Então, isso facilita a análise e melhora o resultado, né? E depois de criar, vem o trabalho contínuo, né? Sempre importante, eu selecionei, aqui eu comentei sobre a questão de revisar relatórios, né? Sempre revisar os relatórios de termos de pesquisas para descobrir o que os usuários estão realmente pesquisando, né? Eu coloquei semanalmente porque é a forma como eu trabalho e como eu acho melhor, assim. Porque às vezes você fazer de um dia para o outro, você não tem tanta métrica e não tem tantos dados, né? Já com uma semana você tem dados suficiente para saber se vale a pena ou não excluir e negativar alguma palavra-chave. Então, para fazer toda essa questão de negativar, basicamente pausar as palavras que são irrelevantes, né? E nunca esquecer de equilibrar o orçamento entre os grupos para não investir tudo em apenas um tema, porque às vezes um tema específico vai funcionar mais e com base nisso você consegue explorar mais esse grupo de anúncio, explorar as palavras-chave, né? E colocar o orçamento, o foco do orçamento
nesse tema e nesse grupo de anúncio que está mais trazendo resultado para vocês. E para fechar, coloquei aqui também um checklist semanal, né, que seria responsável para mais organizar essa questão dos relatórios. Né? Eu acho que isso seria importante para vocês. Ele é até intuitivo aqui, interativo. Eu acho que funcionaria bastante. E a dica de sucesso seria para vocês reservarem 1 hora por semana para essas tarefas, por causa que até agora com a inteligência artificial é inteligente usar a questão de relatórios do Google, porque o que acontece? Você consegue baixar os relatórios e mandar para a IA para ela, no caso, identificar os melhores resultados, as melhores palavras-chave. De repente uma está gastando muito orçamento, muito pessoal está clicando e pouca conversão. Isso é importante, tá, pessoal? Então, outra vez, foca realmente no que dá resultado. Na palavra-chave que vocês mais realmente viram e identificaram que está trazendo resultado, foca nela que traz mais orçamento nela, que realmente vai melhorar, até por causa que é importante isso por conta dos concorrentes, né? Às vezes, uma palavra-chave específica está trazendo mais resultado, quanto mais orçamento você gasta nela, mais ela vai trazer resultado para você. Então, para fechar, né, toda essa aula que a gente acabou tendo sobre palavras-chave, as de frase, elas nos ajudam na questão da descoberta, e as exatas, elas garantem a conversão com precisão. Então o segredo ele está realmente na questão do domínio e no equilíbrio entre o alcance e o controle. Então, campanhas de sucesso, elas são realmente construídas com organização e teste contínuos. Basicamente, essa questão do teste AB, ela funcionaria muito bem para palavras-chave, para grupos de anúncios e para as campanhas. Então, pessoal, eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai avançar muito mais, tá bem?